Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Barcelos Taverneiro e hoje falaremos sobre guerras Lovecraftianas e todo o seu desdobrar nesse meio que acabou dando um acidente científico que faz parte da nossa vida, que somos nós. Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a aventura. Nem sei se preciso novamente. Você já me conhece. Acho que você já conhece ele. A gente tem aqui o Ink Madness, dono da página Ink Madness. É escritor, desenhista, dá uma olhada lá na página e você vai ter várias ideias brilhantes sobre o seu RPG. Mas hoje a gente vai falar sobre guerras Lovecraftianas. O que seria? Beleza, pra introduzir melhor, acho que vale a pena relembrar uma coisa que a gente já falou no vídeo do Nyarlathotep, que tudo que o Lovecraft escreveu, ou a maior parte pelo menos, não foi feito cronologicamente. Não foi feito nem na intenção de pertencer a um mesmo universo. Ele trabalhava criando contos curtos para a revista World Tales, que era onde escritores de ficção científica da época dele mostravam seus contos e tudo mais para ter uma mínima visibilidade. Nada muito grande, não eram revistas de circulação nacional, assim, grande circulação. Tanto que Lovecraft veio ficar famoso após a morte dele. Mas ele fazia esses contos curtos nesse tipo de revista. E ele com o tempo passou a criar um universo compartilhado. Porque inicialmente não tinha nada a ver com uma coisa com a outra. Que na verdade é só contos paralelos. Né? Tanto que essa é a grande desculpa porque que Nyarlathotep tem tantas faces. Por causa que originalmente ele criou vários contos, várias versões, e a gente pensou, acho que daria uma boa ideia se todo ele fosse uma pessoa só. Então, basicamente, o que ele fez foi tecer uma história. Essa história tinha um pano de fundo e, coincidentemente, com o passar do tempo, esse pano de fundo convergia para algo em comum. E esse algo em comum, geralmente, aconteceu muito antes da humanidade e acabaram dando uma série de eventos nesse pano de fundo histórico de guerra de seres cósmicos que está diretamente ligado com a humanidade e também não, com coisas maiores do que ela e tudo mais. Tá, mas como que aconteceu essa criação toda? Beleza, como sempre, a maioria das coisas se envolvem em torno da Terra. E não só da Terra, como um mundo que o Lovecraft tinha especulado a existência, e o que na verdade foi algo quase profético, que ele especulou a existência de um mundo além de Urano, antes da descoberta de Plutão. Sim. Que ele chamou de Yoggoth, que era o lar dessas criaturas dos grandes antigos e tudo mais. Um planeta terrível, um inferno cósmico, basicamente. E lá ficam as criaturas mais grandes, isso. Algumas pessoas da Corte Negra. Isso. A Corte Negra geralmente vai lá, visita, casa de praia. Porque eles orbitam em volta de Azathoth, né? Sim, mas basicamente vão lá como mensageiros falar alguma coisa, mas geralmente são só os grandes antigos que habitam lá. A questão é que parte desses seres tem uma história muito intrínseca ligada à Terra, mas só que muito antes da humanidade. E isso começou com uma raça que é mostrada nas Montanhas da Loucura, que são os Elder Things, que são criaturas que basicamente são tão antigas que são um híbrido entre o animal e o vegetal. São seres que parecem criaturas marinhas como esponjas do mar, estrelas do mar, só que dotadas de asas e tentáculos. Tá, deixa eu perguntar. Isso seria a criação do mundo? Não, isso é o que ocasionaria futuramente a criação da humanidade. Então tudo começou nas guerras Lovecraftianas desse mundo que é Yoggoth. Na verdade começou na Terra mesmo, na própria Terra. Esses conflitos se deram na Terra. Que Yoggoth tem a ver com isso? É da onde vem as criaturas que estão vindo para cá agora. Então as criaturas saíram desse mundo de Yoggoth e vieram para a Terra. Algumas vieram sim. Inclusive, que a gente vai falar mais pra frente, a raça do Cthulhu. Aí tá, começou com essa raça, que são os Elder Things, que vieram para a Terra, já era uma raça avançada, com domínio de tecnologia, controle mental, e eles eram grandes geneticistas. Eles vieram para a Terra para... O que são geneticistas? Eles dominam da genética, criando novas espécies, seres híbridos e coisas do gênero. Eles vieram para a Terra com o intuito de criar uma nova base, estabelecer uma sociedade aqui como uma colônia. Eles vieram na região que atualmente seria ali nos Alpes, como era descrito nas Montanhas da Loucura. E lá eles edificaram as cidades usando o controle mental deles sobre os répteis primitivos que andavam sobre a Terra. Eles usavam dinossauros para construir as cidades deles. E eles criaram as cidades deles, monumentos e tudo mais, e começaram a criar seus estudos de genética e disposto a criar seres
mais avançados do que os répteis primitivos que existiam na Terra naquele momento. Só que, quando as outras raças no universo descobriram que os Elderthings estavam criando uma colônia na Terra, eles não iam desperdiçar a oportunidade de querer ter uma parte deles também. O que acabou ocasionando um evento que ficou conhecido como o pioneirismo espacial, onde várias raças começaram a convergir para a Terra para estabelecer suas civilizações lá. Uma delas que também vale a pena ser lembrada, que é explicada melhor no conto A Cidade Sem Nome, que são justamente os habitantes da Cidade Sem Nome, que dizem que eles foram realmente a primeira raça alienígena a edificar uma cidade na Terra. É aquele que fala no mangá? Isso! Tem um mangá, muito bom por sinal. Ilustrado pelo Go Tanabe. Não lembro o nome, vou botar aqui a imagem pra vocês darem uma olhada. Eu não lembro bem se no mangá é meu saber, mas quando ele tá lá dentro, ele tem tipo uma pintura Sim, estilo Capela Sistina. Mostra A história daquele povo, que eles vieram pra Terra numa época que ali era um deserto, quando ele encontrou. Mas não era um deserto, era um vale florido com uma enseada na encosta. Só que não era um deserto? Com o tempo o mar passou a recuar e acabou fazendo entrar em colapso aquela civilização que eles edificaram ali. E decadência e tudo mais, até que tivessem doenças, fome, situação insustentável, até que eles se tornassem só fantasmas do que eles foram no passado. E essa é uma das raças, só que muitas outras vieram pra cá também. Como uma que a gente falou no vídeo das grandes raças, que é a grande raça dos Witch, que fugindo de cultistas do Cthulhu, da raça do Cthulhu, eles vieram pra Terra. Aí os cultistas do Cthulhu vieram de novo, né? Eles vieram pra Terra nos corpos de criaturas primitivas e tudo mais, e pra se edificar aqui, fugindo, mandando suas mentes para diferentes tempos. Eles mandaram pra pré-história. Só que, com o passar do tempo, passaram a vir muitas raças pra cá. E isso... Então aquela ideia que os seres humanos eles são filhos das estrelas, Lovecraft adotou isso, né? Sim. Porque o mundo foi criado, toda a vida no mundo basicamente foi criada a partir dos monstros que vieram de Yoggoth pra cá, né? Tá, continue. Ele passaram a vir muitas outras raças. E eram raças demais para dividir espaço entre si. Acabaram tendo conflitos territoriais. E realmente, até que esses conflitos passaram a se tornar guerras. Daí vem a questão de guerras Lovecraftianas. Exatamente. Porque basicamente, a gente tá meio aqui falando isso tudo, tem trechos que fazem menção a isso, mas na verdade a gente tá mais teorizando do que outra coisa, porque como eu falei, tem muita lacuna em branco. Mas deixa meio que subentendido que a intenção deles era transformar a Terra numa nova Yoggoth, numa nova colônia das raças deles e tudo mais. Só que com o desembocar dessa guerra, acabou. Quando a gente fala de guerra, a gente para pensar humanidade. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Você está falando de seres antigos, mais antigos do que planetas inteiros. Alguns mais antigos que o tempo como a gente conhece. Então é uma guerra numa proporção assim descomunal. E um dos membros integrantes dessa guerra, que estava lutando pela posse por direito da Terra, era a raça do Cthulhu, que tinha uma base militar, digamos assim, uma colônia estabelecida na cidade até então não submersa, de Hillel. E o conflito foi se avançando e foi tendo necessidade de uma massa de manobra, soldados, por causa que só eles não Daí que veio os humanos? Aí tá, eles criam, os Elderthings, os primeiros a chegar, eles começaram a tentar criar o soldado perfeito. Uma criatura que poderia ser mais forte, inteligente, ágil. Na verdade não tão inteligente para que ela pudesse ser influenciável. Então ela criar uma raça que pudesse ser mais forte, ágil, que pudesse inclusive mudar de forma para poder atender às necessidades. Como eram os humanos? Exatamente. Eram os humanos? Não, ela tentou criar esse ser. Acidentalmente, ela não, tentando fazer os experimentos, como eu falei, eles eram grandes geneticistas, eles não conseguiram e acabou criando o humano primitivo. Que foi o Australopithecus, é isso? Basicamente. Que foi, inclusive, durante um certo tempo escravizado. Só que ela não era o escravo nem o guerreiro ideal. Então se seguiram os experimentos até que se criasse uma nova coisa, algo maior, mais forte. Daí que veio a evolução? Basicamente. Daquilo tudo? Algo maior e mais forte. E assim surgiram os Shoggoths.
Aquela raça que tem até no bestiário, aquela descrição maravilhosa do bestiário. Bestiário dos dragões. A gente pode deixar até aqui por escrito que a explicação é maravilhosa. Ela fala tudo e não fala absolutamente nada. Porra nenhuma. É uma grande aglutinação de pústulas caóticas e assim, não explica direito nada. Basicamente, eles criaram essa raça para usar como combatente nas trincheiras contra as raças do Cthulhu. Nas trincheiras? Aquilo usava arma? Não, eles eram uma arma. Lembra que cara, eles são amorfos, tipo, eles são tipo, não sei quem viu o Exterminador do Futuro 2, mas eles são tipo T-1000, o corpo deles pode virar uma arma. Usar os tentáculos como chicotes, projetar como espinhos, assim, e tudo mais. E até porque eles são basicamente organismos. Nossa, nada a ver, eles foram tentar criar os humanos que eram uma gosma. Tipo um dito, tá ligado? Caramba, nada a ver. E na verdade eles tentaram criar agora e acabaram criando os humanos. Isso aí mesmo. Eles usavam isso até como escravos nas construções e tudo mais. Com o passar do tempo, eles começaram a vencer. Usaram a soberania, com a soberania tecnológica e genética. Eles começaram a vencer e ter uma certa relação de estabilidade com outras raças, como a dos... a grande raça dos Witch. Que no momento já estava travando uma guerra, não só com a raça do Cthulhu, mas uma outra que também vinha de Yoggoth, que eram os pólipos voadores. Que era uma raça que... Acho que eu já vi já. Tem até no bestiário. Acho que tem. Eles estavam entrando numa guerra com aqueles seres que estavam ameaçando eles. Que no futuro a gente sabe que antes de eles serem ameaçados não só por esses seres, mas pelo próprio meteorito que ia cair na Terra no período Jurássico. Eles jogaram a mente deles para a Terra milhões de anos do futuro após a extinção da humanidade. A grande raça dos Witch, né? Isso. Pra quem não sabe muito bem dela, a gente gravou um vídeo que é sobre os níveis de poder no mundo de Lovecraft. Eu vou deixar o card aqui em cima. Dá uma olhada lá que a gente fala um pouquinho dela. E os Elderthings tiveram uma certa relação durante um tempo estável com essa raça. E a grande ameaça, que era a raça do Cthulhu, veio a ser combatida. Digamos que haviam os lados, assim, haviam os aliados e havia o eixo, basicamente. Sim. Só que os grandes inimigos, os grandes protagonistas da guerra eram os Elderthings e as raças do Cthulhu até o momento. Elderthings é o povo vegetal. E o pessoal do Cthulhu é os cultistas do Cthulhu. Na verdade, é a raça do Cthulhu mesmo. Sim. Tipo, imagina um monte de Cthulhus, assim, basicamente. Caramba. Gente. Eu falei, não é uma guerra, uma pequena guerra. Era uma guerra de proporções gigantes, tudo mais. Onde o mundo inteiro era um morreram para o meteoro? O que aconteceu pra eles saírem daqui? Aí é que tá. Com o tempo eles conseguiram não vencer, mas banir a raça do Cthulhu até que sobrasse só um dentro... Banir como? Não se sabe ao certo, é que tá. Eu te falei, tem lacuna e tudo mais, mas é dado que em dado momento eles venceram. Não se explica como. Tá. Provavelmente com a ajuda da tecnologia deles, a ajuda dos Shoggoths, que era uma quantidade muito maior do que, por mais que eles sejam mais frágeis, é uma quantidade muito maior do que a do Cthulhu. Então era uma tropa, uma legião gigantesca. Tudo mais. Conseguiram vencer e afundar a base dele de Rilé e selar lá aquele encantamento que só com o alinhamento das estrelas ela voltaria a submergir. Enquanto isso, o Cthulhu fica num estado meio de estase, de sono delta, basicamente, assim, o sono da morte, que é falado. Aí tá. Basicamente o mundo pertencia até então aos Elderthings. Eles eram soberanos de tudo. Tinham os escravos e os soldados perfeitos, que eram os Shoggoths. Não tinham ameaça nenhuma. Até que em um dado momento, nada é perfeito e nada dura para sempre, Shoggoths começou a pensar: nós somos mais fortes, nós somos mais numerosos, e nós somos mais poderosos do que eles, por que nós temos que continuar servindo a eles? E se rebelaram. E a rebelião foi tão poderosa que, cara, eles dizimaram a espécie. Tanto que é falado no Conto das Montanhas da Loucura que era comum encontrar essa raça com a cabeça decepada. Que os Shoggoths mataram todo mundo. Todo mundo, eles expurgaram a raça. Caramba. Eles começaram a caçar com os seus senhores e tudo mais, até que eles mataram a raça inteira. Tudo mais, e virou a grande cidade que ficava nas Montanhas da Loucura. Virou uma cidade fantasma, onde só aqueles seres habitavam e eles matavam qualquer coisa que chegasse perto para se alimentar e tudo mais. Não é falado
o colapso, não que eu me lembre muito bem, como falei, é tudo uma grande concha de retalhos ao que se repita esses conflitos, mas me faz acreditar que, em um dado momento, o meteoro do período Jurássico veio e mudou o clima da Terra. Clima que, quando houve a mudança, o paraíso que era... Drástico. Porque muita gente acredita que o meteoro bateu e os fragmentos desse meteoro se espalharam, junto com uma nuvem muito grande. Sim. Ou seja, a Terra ficou extremamente abafada e fria em certas regiões. E extremamente quente. Extremamente quente. Em outras. Ou seja, todo mundo morreu, ou seja, asfixiado por causa da fumaça, ou seja, por causa da colisão daquele lugar, ou seja, por causa do calor e por causa do frio. Ou por causa da quebra total da cadeia alimentar, que se não tinha vegetal, não tinha herbívoro, não tinha carnívoro, muito menos carniceiro. O que me faz acreditar que o meteoro pode ser o questão de colapso que fez o paraíso, que era a cidade sem nome, decair, entrar em decadência, que fez a grande raça dos Witch mandar a mente dele pro futuro, evitando os únicos sobreviventes da guerra Lovecraftiana evitando... É meio spoiler, né? Uma da cidade sem nome sobreviveu de certo modo. Porque eles conseguiram habitar lá e ficar lá. E o que fez que a cidade dos Elder Things, que ficava nas Montanhas da Loucura, entrasse em um estado de hibernação. O que se tornou depois os Alpes. E congelou. Congelando, apagou todo o rastro daquela civilização e congelou os Shoggoths, impedindo que ele se movesse e tudo mais. Cara, os caras são muito loucos, né? Colocando o que Lovecraft tinha na cabeça? É inacreditável o nível de criatividade que esse homem tinha, cara. É incrível demais. E o pior é que ele não pegava uma parada, tipo assim, vou criar um mundo meu. Não, ele pegava coisas que aconteceram no nosso período histórico. Sim. E fazia a história acontecer, cara. Sim. É alguma coisa que eu estava discutindo recentemente. É necessário para você entender a visão do Lovecraft e os medos dele e tudo mais. É necessário viver no meio que ele vive, que ele vivia na época. E naquela época, a ciência e o ocultismo andavam muito de mão dada. Eu sei. Tanto que você pode ver na Segunda Guerra Mundial, o Partido Nazista tinha a Hydra deles, que era a equipe de desenvolvimento e pesquisa paranormal. Se não me engano, liderada pelo Himmler. Que até citado no RPG do Nerdcast. Onde você pode ver também que antigamente o conhecimento era muito amplo em questão de magia. Tava os egípcios, cara. Sim. As primeiras ordens iniciáticas magistas do mundo vieram de onde? Do Egito. O grande mestre que fundou o hermetismo. O Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto veio de onde? Do Egito. Tudo veio do conhecimento antigo. A filosofia tá ali lado a lado. Ciência. Sim. Então, ele pegou esse medo dele, que tinha tudo a ver com a história e tudo mais, misturou com os medos como... medo do avanço do progresso, como a gente falou em Nyarlathotep, uma xenofobia que era exacerbada no tempo dele e nele em si mesmo, somado a um medo de criaturas marinhas, a ideia dele niilista de que o ser humano não tinha propósito nenhum. Ele juntou tudo isso numa panela de pressão e criou, diga-se de passagem, com a ajuda de outros escritores que levaram o legado dele adiante e ajudaram a edificar esse universo. Esse universo maluco, rico e vasto, que é genial, cara. Mas as guerras Lovecraftianas foram só isso ou teve alguma coisa depois do meteoro? Cara, os Shoggoths foram congelados e aí? Aí é que tá. Porque vira e mexe sempre desce alguma coisa aqui na Terra. Aí é que tá. Aconteceu isso, só que tá tudo meio que num estado, tipo, em pausa, estado de dormência. Mas ainda se tem aquele clima de que pode dar um estopim, pode dar um estopim que tudo isso pode voltar. Rilé pode submergir. Aquele portão que está fechado com os habitantes da cidade sem nome pode ser aberto. Está no momento de aquecimento global. O que garante que as calotas não derretam e libertem os Shoggoths mais uma vez? O que garante que algum sobrevivente da extinção da grande raça não tenha sobrevivido e criado algo pior do que os Shoggoths para combater? Aí a gente já está especulando, teoria criando em cima, mas a verdade é que do que se repita Lovecraft muito foi criado em cima. Até porque se você pega para analisar os seres vivem milhares de anos. Sim, não, a longevidade deles é totalmente diferente. Não, isso daqui não é nada pra gente. O que a gente tá falando que eles levam muito tempo, pra eles não é nada. Não, aconteceu, passou 2.000 anos. Pra gente é um intermédio de tipo, intervalo de Primeira Guerra pra Segunda Guerra Mundial. Pra eles, pra gente é tipo milhares e milhares de anos. A gente tá falando de um estado de tempo em que se deu a possibilidade
da evolução do ser humano e a extinção de milhares de raças ao longo do caso, porque você sabe que não foi óbvio. Sim. Houve só uma extinção. Então, o que eles chamam de era, nós chamamos de eras, eles chamam de um pequeno espaço de tempo para um conflito. Muito obrigado por estarem aqui até agora. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver ou o que vocês acharam desse vídeo. E eu espero que vocês compartilhem, mandem isso pra galera. E desculpa estar 3 semanas seguidas com a mesma roupa, tá legal? Porque está gravando tudo de uma vez só. Então, não, mentira, que a máquina quebrou, gente. Mas a máquina quebrou e a gente está usando o telefone de um amigo aqui pra fazer. Perdoa aí. Valeu. Muito obrigado por estar aqui até agora e boas aventuras!